Gostaria de registrar e agradecer a presença de Leonardo de Castro, vice-presidente da Findes e diretor do Sindiplastes. Gostaria também de registrar e agradecer a presença do presidente do SINAIS, Sindicato da Indústria Audiovisual, senhor Magno Santos. Muito obrigada. A Almaco também gostaria de agradecer os patrocinadores, MVC Soluções em Plásticos, a Novapol e o Sindiplastes, e também agradecer o apoio institucional do Sistema Findes. Vamos, então, iniciar nosso tirateima. A intenção é sanar dúvidas e dar oportunidades aos participantes de aproveitarem a presença de grandes especialistas do mercado para fazerem uma consultoria gratuita. Neste debate, os especialistas estarão à disposição para responderem questões relacionadas ao cenário atual, econômico, tecnológico, tendências, materiais e inovação. Convido, então, aqui para compor a mesa o senhor Gilmar Lima, Paulo Camata, da Almaco, Erivelto Múcio, da MVC, Felipe Rócio, da Embraf e Alexandre Jaquelites, da Novapol. Deixa eu fazer apenas um registro muito importante. Nós estamos com a presença de dois professores, doutores do IFES. O professor Kingston, ele é doutor na área de materiais, e a professora Rosana também é doutora na área de materiais. O professor Kingston está ali, ó, se vocês quiserem conhecê-lo, ele está ali. E ele ficou muito motivado com o que viu aqui. Nós já o convidamos para comparecer à Escola do Plástico e conhecer o que nós temos lá, e promover essa sinergia que precisa ter entre escola e principalmente empresa. A empresa precisa estar perto da escola, senão nós não vamos avançar. Eu vou passar a pergunta, mas vou deixar uma pergunta para o Erivelto. Quando o Erivelto mostrou aquela base, aqueles produtos da MVC, eu vi um tubo grandão. Você consegue extrusar aquele tubo na obra ou você leva ele de um lugar para o outro? Num dos slides que você mostrou, é tipo imagina uma manilha bem grande. Você extrusa aquilo na obra ou você transporta quando você vai fazer? Uma curiosidade que me ocorreu. Aquilo é um reservatório de água, na verdade. Ele não é extrudado, ele é produzido no molde, então ele é feito em partes, em seções, e ele é montado, os semicírculos são levados, os semicilindros são levados até a unidade produtora lá em Brasília, e ele era montado localmente e içado lá no posicionado final. Eu gostaria de completar, aproveitando, está muito bem explicado. Quem sabe aproveitar a sua pergunta para falar sobre diâmetros, né, de tubulações que são feitos monolíticos. Nesse caso que ele explicou, eram duas metades. Existem tecnologias, inclusive fábricas no Brasil, aliás, até do grupo Orbis, essa fábrica fica em Ipeúna, que já produziu tubos até 1,80 m de diâmetro pelo processo de centrifugação, com moldes metálicos, peças monolíticas. Ou então, um outro processo chamado de enrolamento filamentar. Aliás, o Gilmar até fez um comentário de manhã sobre enrolamento filamentar, também chamado de filament winding, onde praticamente não há limitação de diâmetro. Não há. A única limitação do diâmetro para o processo de enrolamento filamentar é o transporte. Há casos, inclusive, que você molda in situ. É um caso muito interessante que tem no Mato Grosso, era uma indústria de bebidas, que fez um tanque de 1 milhão de litros in situ. Só que ao invés do molde girar, o equipamento é que girava em torno do molde, colocando o reforço. Então, há várias formas de produzir, não há limitação de diâmetro. Por falar em limitação de diâmetro relativo ao transporte, existe um sistema muito bacana desenvolvido nos Estados Unidos, mas já usado no Brasil, pela Tecniplas, no estado de São Paulo. Normalmente a gente não fala nome de empresa, tá? Mas quando elas têm uma inovação ou pensam fora da caixa, a gente fala o nome sim, porque eles têm mérito até o ponto que chegaram, não é? Que é o sistema de colapsagem. Imagina fazer na planta, no site, um grande anel, só que ele pode ser colapsado. Ele pode ser prensado e coloca um por dentro do outro. Ao invés de você transportar no sentido circunferencial, você transporta deitado em cima de uma carreta, utilizando a legislação
que é de 3,40 metros, se não me falha a memória, no máximo. Acho que é 3,20 metros ou 3,40 metros de largura da carreta, sem necessidade de um transporte com batedor. Quando chega na obra, tira esse anel, solta aquela cinta que pressionava para fazer esse sistema colapsável e ele volta para o seu diâmetro normal, coloca um por cima do outro e você vai fazendo por módulos. Então, é o que eu queria complementar a pergunta. Mas vamos aproveitar que o professor, temos dois, né, professores na área de materiais, Kilkston e professora Rosana, está lá do lado. Que bacana. Vamos aproveitar e gerar. Ah, mas temos uma pergunta aqui, então vamos lá. Assim, boa noite. Parabéns pelo conteúdo das matérias de vocês todos. Realmente uma coisa impressionante. Sou engenheiro civil e fico encantado com isso tudo aí que eu vi hoje. É muito bacana. Eu queria só, a pergunta era o seguinte, a origem dessas matérias-primas para esses materiais, basicamente são combustíveis fósseis, petróleo, etc., ou existe algum outro tipo de inovação aí que deve aparecer para potencializar e que bacana, a pergunta aí. é muito legal e oportuna, até porque nós temos limitações de combustíveis fósseis, né? Vai chegar um momento, começa a ficar mais raro, e não só isso, é o assunto também de emissão de carbono. Na verdade, os materiais compósitos, eles têm dois braços, como o Paulo mostrou lá na definição. Tem o lado do reforço. Os reforços normalmente são fibras de vidro, carbono, aramida, embora a aramida venha também da petroquímica, o carbono não necessariamente da petroquímica, porque você tem algumas outras formas de obter, mas hoje a fibra de carbono é preferencialmente produzida a partir do PAN, que é o poliacrilonitrila, que é ramo petroquímico. Então, nós já estamos falando de dois materiais petroquímicos. A aramida, que é uma amida, né, vem da química orgânica, é uma base amida, é uma amida aromática, por isso que chama aramida. E é também petroquímico. Bom, isso do lado do reforço. O único, então, que é inorgânico são as fibras de vidro, tem algumas outras fibras inorgânicas, mas de menor uso, fibras de boro, etc., mas a maior parte, fibra de vidro, hoje por volta de 80% do consumo do que é compósito, ainda são as fibras de vidro, que apresentam a melhor relação custo-benefício. Agora o lado dos polímeros, aí o bicho pega, aí é 100%, quase 100%, origem petroquímica, ou seja, origem fóssil, né? A partir do craqueamento do petróleo, você tem eteno, etc., todas as subdivisões. Aí você tem a produção do monômero de estireno, que é um copolímero extremamente importante para polimerizar junto com a resina poliéster. Ele tem uma importância porque ele tem baixo peso e baixo custo relativamente às outras matérias-primas, então ele consegue fazer com que a resina poliéster fique competitiva do ponto de vista de custo, fácil obtenção. O problema é que é 100% origem petroquímica, com uma exceção. A Braskem desenvolveu, naquele projeto do etanol, para fazer os polímeros termoplásticos à base do etanol, ela também conseguiu fazer um monômero de estireno a partir da rota alcoolquímica. Só que ele é 40% mais caro do que o da rota petroquímica e, por conseguinte, não temos custo. Muito bem. Então, o estireno é quase metade da formulação da resina, é por volta de 40% em peso. Os outros, por volta de 60%, são glicóis. Os glicóis são obtidos a partir do propeno, ou seja, petroquímico, né? E o próprio polietileno tereftalato, que é o PET, que é o mesmo da garrafa da embalagem, também petroquímico. O que tem de luz aí no túnel é que há tecnologia, sim, para fazer resinas 100% de origem sustentável. De que forma? Primeiro, resina poliéster, que substitui fitálico e maleico, que também é de origem petroquímica, por ácidos graxos, óleo de mamona transesterificado, óleo de soja transesterificado. Então, você já consegue substituir parte dos glicóis, parte do ácido fitálico por essa rota química. Esse produto já é comercial, é mais caro que o outro, mas é disponível, já está disponível. Resinas epóxi, temos notícia que a DSM na Europa já faz resina epóxi 100% de origem
vegetal. Ou seja, tem luz no fundo do túnel que, embora a gente saiba que diminui a oferta do material fóssil, ele vai sendo substituído por outras fontes. Também temos as fibras naturais, né? Nós temos as fibras orgânicas, que cada vez mais têm um crescimento nesse mercado. Agora, como o Valdomiro falou, hoje existem as rotas, né, para você desenvolver resinas, bioresinas, que a gente chama, né? Só que economicamente ainda não é uma viabilidade técnica, né, para isso. E sempre que a gente fala também em desenvolver produtos bio, esse é já um questionamento meu pessoal. Eu me faço a seguinte pergunta: nós resolvemos os problemas de fome e de alimentação no Brasil para a gente substituir o petróleo que não dá para comer por uma resina base milho, base soja? Será que esse é o caminho realmente que a gente tem que fazer hoje? Né? É uma pergunta que eu sempre coloco no ar. Obrigado. Bom, outro ponto que eles falaram, eu acho que é importante, que é um passo antes disso, nós mudar os processos, né? Cada vez mais utilizar processos onde tu usa menos polímero. Então, o SMC que foi mostrado, a quantidade de polímero é menor, o filamento, né, enrolamento filamentar também usa, porque aumenta o teor de vidro, a pultrusão, a quantidade de resina, porque tu coloca outros produtos. Então, cada vez mais usar processo com perda menor, porque o que a gente faz aqui, se você soubesse a quantidade no processo spray up, handley up, que a gente põe fora, né, além de quantidade de resina, de polímero que se usa mais, que alguns fabricantes acham que isso é bom e não é, porque vai chegar um ponto que aquilo vão nos proibir de jogar lixo fora. Então, quer dizer, o primeiro passo, tudo isso está, e na hora que a água bater vai se desenvolver, porque existe aí uma pesquisa reprimida que pode desenvolver. Aqui não se desenvolve porque ainda está numa situação de conforto. Mas o que pode fazer imediato é mudar os processos, cada vez usar processos onde sejam processos mais inteligentes e com perdas menores. Só para garantir um ordenamento aqui, nós já temos 4 inscritos para perguntas. Então, vou passar aqui agora para o professor Kingston. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos, ou boa noite. Boa tarde ainda. Eu, na verdade, gostaria de parabenizar a iniciativa e dizer que o IFES ele também está à disposição dos senhores. Enfim, nós temos uma estrutura montada ali e está disponível para que vocês possam fazer uso. Eu tenho uma pergunta, então, para o Erivelton. Na verdade, é só uma curiosidade, né? Eu gostaria de saber quanto custa o metro quadrado da estrutura que vocês produzem e fazer uma comparação, então, com o que é convencional, né? Só por curiosidade. E uma outra pergunta para o Alexandre. Saudações são carlenses. Eu queria saber como é que se dá o sistema de ativação da resina poliéster. Se é por meio de iniciadores ou simplesmente pelo efeito de temperatura, vocês conseguem a ativação, uma vez que esse material, uma vez incorporado o iniciador, a reação a cinética é muito rápida para que ocorra a cura. Só por curiosidade. Muitíssimo obrigado. Bom, respondendo à pergunta relacionada ao custo da obra com materiais compósitos, obviamente que o mercado ele não paga mais por aquilo que é usualmente conhecido em termos de custo por metro quadrado. Então, a gente tem uma relação de custo que ela é similar à construção convencional. Onde está a diferença de composição? Hoje, na construção civil convencional, você tem materiais que tem um custo relativamente baixo e uma intensiva aplicação de mão de obra. A proporção ela é 60% mão de obra, 40% materiais, numa obra convencional. Numa obra com materiais compósitos, que você tem materiais de alto desempenho, obviamente que o custo do material é menor, mas a aplicação de mão de obra também é menor e o tempo de mobilização de canteiro é menor, reduzindo o custo financeiro. Então, o custo total da obra ele se assemelha, com a vantagem de ser extremamente mais rápido. Então, o ciclo de produção ele é maior, promovendo até ganhos em alguns casos. Mas olha, o custo do material é maior. O custo por ser um material de alto desempenho, mas aí tu faz uma relação fácil. Por exemplo, uma escola que tu levaria 2 anos, onde tu teria que estar com um canteiro lá, né, funcionando durante 2 anos, a outra leva 6, 7 meses. E aí que ganha. Por isso que o sistema construtivo modular e de compósito, quanto maior for a área, melhor, né, é mais competitivo.
Então, o grande desafio nosso foi competir na casa do programa Minha Casa Minha Vida, que era 36 metros com a área de área. Então, é muito adensamento de painel, e aí para nós competir, por isso que a classe 03 do programa Minha Casa Minha Vida, a gente foi muito difícil participar. Hoje a gente não participa mais, prefere de 3 para cima, porque são casas um pouco maior. Então, quanto maior a casa, por isso que aquele cara da Turquia lá, que faz uma casa de 200 metros quadrados, ele é muito competitivo, porque ele faz uma casa maior. Então, esses são nichos de mercado, que é aquilo que eu falei na minha apresentação, tu tem que saber escolher. Quanto escolas, tudo que for hospitais, sempre o sistema modular vai ser muito competitivo. Em torno de 20% mais competitivo, 20% a 30% mais competitivo. Agora o Alexandre. Bom, Kingston, a formulação do SMC é um tanto quanto complexa, né? Não sei se alguém tem conhecimento aí um pouco tão a fundo quanto o meu amigo Valdomiro na questão química, mas é um balanço, né? Basicamente um balanço entre inibição e ativação, né? A gente tem uma fase importante que é a inibição para garantir vida útil do material, onde a cura é feita por temperatura, né? Então, os ativadores ou os iniciadores, eles começam a atuar acima de 100, 110 graus. Né? A temperatura média de moldagem gira em torno de 140 graus. Ok? Vou passar a palavra agora para o Leonardo, ele é o coordenador da Escola do Plástico, é professor, formado na área de Química e Materiais, né? Gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, o alto nível dos palestrantes. É uma oportunidade aí excepcional para os nossos alunos que estão aqui presentes, nossos instrutores, e eu estou muito satisfeito e muito feliz de estar aqui hoje, porque é excepcional. A minha pergunta, não é bem uma pergunta, é mais ter uma informação do que está acontecendo. O professor Valdomiro falou que o material compósito está no ciclo vicioso, ele precisa chegar no ciclo virtuoso, não é isso? Para poder ter credibilidade. E a credibilidade de um material, ele passa muito, quando você olha os materiais tradicionais, as ligas ferrosas, as ligas não ferrosas, das normatizações para ensaios. Né? Você tem a normatização dos ensaios, em qualquer ponto do país você consegue ter uma visão das propriedades mecânicas desse material rapidamente. E o material compósito, ele é, de uma certa forma, não sei nem se o termo é muito adequado, é caótico, porque você tem vários tipos de formulações, né, interação de fibra, de reforço, e você padronizar uma sequência de ensaios para isso, eu imagino que seja algo muito complexo, é um desafio. Né? Então, eu queria saber o que tem em termos dessa padronização de ensaios, se já tem, pelo menos para as aplicações mais comuns, né, do mercado, já tem algum tipo de rotina, né, para você medir as propriedades desses materiais com segurança e ter a credibilidade que o senhor comentou. A pergunta é excelente e passa justamente no processo de maturação do material enquanto material de engenharia. Por sorte, né, alguns países mais desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, Alemanha, Europa, mas mais centrado na Alemanha e no Japão, é que tem o conjunto mais completo das normas. Então, aqui no Brasil, nós usamos as normas, por exemplo, para vasos de pressão, está tudo normatizado, totalmente, mas baseados em normas ASTM ou normas inglesas, da ASME. Então, quanto a vasos de pressão e tubos, nós não temos dificuldade nenhuma, a Petrobras utiliza com grande quantidade, todas as empresas brasileiras produtoras de tubos e também de tanques prismáticos, tanques toroidais, utilizam essas normas. Já para a aplicação automotiva se usa, se a escola é alemã, por exemplo, clientes importantes como Mercedes-Benz, Volkswagen, se usa a norma DIN ou normas próprias, porque essas grandes empresas já pegaram as normas padronizadas e meio que customizaram para suas necessidades. Então, a Mercedes tem a MBB DIN, a Volkswagen tem a própria DIN, que fala a língua dela. A escola francesa faz a mesma coisa. Então, eu diria que o nosso problema não está em normatização, não. Está na divulgação do conhecimento para os projetistas de compósitos, designers, os arquitetos, né? Se for para o segmento de construção civil
e afins, porque arquiteto não mexe só com construção civil, é ter conhecimento dessas ferramentas e transitar com mais tranquilidade dentro dessas normas, e não que seja uma caixa preta. E hoje é uma caixa preta, porque quando você conversa com um engenheiro da indústria automobilística, ele tem um domínio do aço, porque o aço está no DNA desse tipo de empresa e ele trafega com muita tranquilidade. Está na área de conforto. Então, quando fala em termoplásticos ou termofixos, não é a área do conforto. Vou pedir para o Gilmar completar. Não, a tua pergunta é ótima, mas eu acho que assim, a base disso começa lá na universidade. Eu sou engenheiro mecânico, eu não aprendi nada de compósito. Então, assim, por isso que a gente está fazendo esse trabalho de pós-graduação, queremos ter uma disciplina, queremos ter um curso de capacitação, porque assim, a credibilidade que ele fala, ninguém ia fazer um avião com 53%, os aviões que a gente está aí voando com compósito se não houvesse credibilidade. O pessoal de aeroespacial está aqui a nível de normatização. Talvez eles mesmos investiram. A indústria automobilística também está no nível, a indústria naval também tem um trabalho fantástico. Então, assim, agora na construção civil que a gente está entrando, esse produto que vocês estão vendo aqui, que o Veto apresentou, vai ser certificado na Europa, vai ser a primeira casa modular certificada na Europa, com todos os testes, fogo, tudo que é possível. Quer dizer, e pela Alemanha ainda, foi o que o Valdomiro falou, um produto 100% brasileiro, vai ser o primeiro produto na Europa aprovado, para a Europa, para toda a Europa. Então, assim, o que existe é uma falta de conhecimento. Tá? E aquilo que tu falou, eu já fui, por exemplo, numa sala de aula onde o professor disse que não, se usasse 50% de vidro, 40%, 60% de vidro, não ia mudar o desempenho. Então, coisas assim. Eu já entrei, por exemplo, numa loja de arquitetura. Eu conto esse exemplo sempre porque foi interessante. Eu cheguei e disse assim, por que o preço desse produto aqui custa 30% mais caro? Aí ela olhou e disse, não, é que esse aqui é plástico, esse aqui é polietileno. Arquiteta, o Veto sabe que eu brinco com ele, Então, assim, são coisas que acontecem. Hoje eu dei um exemplo, existe uma grande montadora, eu falo porque eu conheço bem, que eu cheguei e ele disse assim... Estava uma reunião de engenheiros, de engenharia, diretor de engenharia, disse, Gilmar, porque ele sabe que eu sou presidente da associação, e ele disse assim, não vou mais usar fibra de vidro, acabou a fibra de vidro, graças a Deus não vou ter mais bolha, acabou. E agora eu só vou usar SMC. Que eu disse para ele, olha, infelizmente vai continuar na fibra de vidro. Então, assim, é um desconhecimento total. Por exemplo, nós, para provar aqui alguns produtos, a gente usa a mesma norma que se usa para concreto e para aço. A boa notícia é que está havendo um movimento a nível mundial, fora do Brasil, que as grandes empresas, centros de tecnologia, que era só aço, estão comprando centros de tecnologia de compósito. Tenho falado isso. Então, é um movimento, por quê? Precisamos baixar peso, precisa reduzir peso no carro, precisa reduzir peso no trem. Então, é uma tendência que a indústria naval já foi na frente, a indústria aeroespacial. Então, é um movimento que tem que se fazer. Por isso que esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho de formiguinha, de vir aqui, de ir para lugares que a gente está indo, é realmente para levar a educação. Aquilo que eu falei, eu chego na frente de um reitor e diz, não, esse é um material que tu usa, vai acabar daqui 2 meses. Então, é uma coisa, está aí a fibra de carbono, está aí a fibra aramida, que é o Kevlar, ou outros materiais, eu falo o Kevlar que é mais conhecido, que salvam pessoas, quer dizer, que é mais resistência que uma fibra aramida. Então, são coisas que... O carro de Fórmula 1, que destrói o carro e o piloto sai inteiro. Alguns foi corte, mas é outro caso. Então, assim, é uma mudança que tem que ser feita e é isso que a gente tem trabalhado. E aí os grandes fabricantes de materiais, como a Owens Corning, os fabricantes de resina, têm que investir em normatização para que cada vez mais, mas nós temos que fazer uma base nas universidades para que o engenheiro que saia formado saia pelo menos com conhecimento básico de compósito e que tenha vontade de realmente fazer produtos, gerar produtos, porque nós estamos ainda na fase que nós somos um material substituto. Nós mesmos fizemos esse discurso, nós temos que parar com isso, nós não somos material substituto, nós somos o melhor material para algumas aplicações. E é isso que a gente tem que começar cada vez a trabalhar mais. Eu quero... Deixa eu complementar aqui. Ok. Vou aproveitar para dar o meu depoimento como estudante, como ele falou aqui, que formou como engenheiro mecânico e não aprendeu... Tu não me desmente. Não, que isso, eu vou complementar. Já falou para mim. Não, porque eu sou estudante de engenharia mecânica e eu comecei a minha formação até no IFES, em São Mateus,
E lá, tentando desenvolver, ajudando o meu pai a desenvolver esse projeto do vaso sanitário, eu procurei algum professor que tivesse algum conhecimento sobre material compósito. E eu não encontrei nenhum. Tudo bem, lá é um campus novo, que começou, tem pouco tempo, tal, mas não encontrei nenhum. Aí, beleza, vim para Vitória, transferi para a faculdade particular aqui, fui procurar, e, na verdade, tem 2 lá que entendem de compósito, mas, assim, 2 só dentro de uma faculdade, entendeu? E a pergunta que o Léo fez tem até a ver com aquele assunto que a gente estava conversando sobre... Foi exatamente isso, né? A gente procurando a normatização para poder fazer algum ensaio, talvez no meu vaso ou num outro produto qualquer que tem aqui do nosso mercado. E aonde eu tive que procurar? Na UFMG. Como é que esse deslocamento, entendeu? De eu poder ter que ir lá para procurar a pessoa, tentar trazer alguma coisa de lá, então é isso que falta. É até um chamado que eu faço para aproveitar os 2 professores aqui que estão representando a parte didática da coisa, de tentar buscar isso mesmo, tentar trazer projetos, apresentar mais nas aulas, porque compósito é naquela aula de resistência dos materiais que você tem 2 slides da aula, passou, acabou, vamos voltar para a liga metálica e esquece compósito, não se fala mais, não se comenta. E isso tem que acabar, isso é muito importante. Aliás, foi o que o Gilmar falou, nós não temos material substituto, nós somos a melhor opção em muitos casos. Aliás, você acabou tendo um pouco de contato com os livros que nós trouxemos lá da Almarco na visita que lá fizemos, 4 edições nós fizemos de lá. Por favor, Gilmar. Não, é importante só assim, eu não transfiro a responsabilidade à universidade, eu transfiro a responsabilidade é nossa também, da nossa indústria. Como é muito fácil fazer fibra de vidro, fazer o compósito, porque tu tem uma caneca, coloca a resina, pega um pincel, tu sai fazendo poliéster e sai fazendo produtos muitas vezes bons e muitas vezes ruins. E a nossa indústria precisou se profissionalizar, mas nós já evoluímos, né? Isso há 20 anos atrás era pior e a gente vem evoluindo. Por isso, eu fico muito satisfeito quando os alunos participam. Vocês estão vendo aqui, além do Valdomiro, né, que é um dinossauro dos compósitos, tá vindo gente nova. Está vindo o Erivelto, eu fico feliz de ver um jovem falando, quer dizer, é isso que nós precisamos, que vem sem vício, cara, o virtuoso, é nós mesmo que criamos isso. Então, a gente tem que saber divulgar melhor e ser mais marqueteiro daquilo que a gente faz. O compósito hoje está em todo lugar, cara. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer. Aquilo que eu falo, nós fizemos... É engraçado, por exemplo, no projeto que eu fiz do chefe secreto, tinha uma coisa só que a Globo me proibiu de fazer. Só tinha uma coisa que eu não podia fazer de jeito nenhum. Porque é um programa que ele não é dirigido, tu tem toda a liberdade. Só tinha uma coisa que eu não podia falar, que era compósito. Eu não podia falar, mas isso é palavrão. O pessoal não vai entender o que tu fez. Tu tem que dizer plástico, não diz compósito. Então, quando eu falava compósito, eles cortaram. Então, assim, é para ver o que é o absurdo. Nós fizemos, por exemplo, a casa que é de compósito, botaram na exame lá, a casa de plástico, né? Que para nós explicar isso depois, muita gente acha ainda que a casa que a gente faz hoje é de PVC. Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem que fazer sempre. Por isso que nós estamos aqui. O Marco já viajou o Brasil inteiro, né, para exatamente levar isso. Nós vamos trazer o pós-graduação para cá, quer dizer, precisamos da ajuda dos professores, queremos formar mais gente. Quer dizer, então, a visita na Nova Pó é super importante para eles saberem o que é isso, e cada vez nós vamos estar levando mais isso. Legal. O Paulo só queria fazer um complemento rápido. Fazer um complemento, eu não sou engenheiro, então posso falar bobagem aqui tranquilo, né? A questão também do compósito que a gente tem que analisar, eu sempre falo nos meus cursos, quando você trabalha com aço, com alumínio ou com material puro, um termoplástico específico, você tem as características químicas e mecânicas definidas no processo de fabricação da matéria-prima. E aí você pode ter uma tabelinha de resistências que você pode trabalhar. No nosso caso, não dá. Por quê? Se eu fizer um laminado com 50% de reforço de fibra e usar uma resina ortoftálica de boa qualidade, eu vou ter um resultado. Se eu fizer o mesmo laminado com 50% de reforço, com uma resina ortoftálica de baixa qualidade, um teor de sólido diferente, eu tenho outro resultado. Então, na verdade, o nosso setor, ele depende muito da necessidade dos engenheiros, projetistas e calculistas trabalharem muito. É por isso até que eu vejo que esse setor não desenvolve, porque tem um lado assim,
eu tenho que deixar de lado as tabelinhas e começar a me dedicar a conhecer isso profundamente, né? Então, o compósito, você consegue normalizar, por exemplo, um tanque, um tubo, dentro de normas específicas de requisitos do produto. Então, a gente fala sempre, para definir o produto, eu preciso saber antes o que você espera dele. Então, eu posso fazer um tubo com resistência a 10 toneladas e uma área desse tubo pode ter uma resistência de 100 gramas. Eu crio com os mesmos materiais, com tudo, diferenças desse tipo. Então, nos compósitos, a gente trabalha muito o chamado o à la carte. É conforme aquela necessidade, conforme aquele projeto, você tem que fazer o estudo, fazer o projeto, definir o processo que altera características. A gente tem um exemplo lá de um processo usando a mesma resina, o mesmo reforço feito em laminação manual. E nós pegamos esse mesmo material no curso e fabricamos ele em infusão. Você manda para o laboratório, o de infusão tem resistências 10 vezes superior àquele outro, com 50% do peso daquele que é mais pesado que a laminação manual. Então, essas características também é complexo da gente ter uma tabela, uma definição nisso. Tá? Ok, eu vou passar a palavra agora. Perguntas? Então, Vamos lá, pergunta então. para o Igor. Perguntas. Igor é aluno, depois você passa para o próximo aluno. Boa tarde, né? Gostaria de agradecer a visita aqui. E eu queria fazer uma pergunta, mais uma curiosidade, para o Alexandre, da Nova Pol. Alexandre, há quanto tempo vocês trabalham com o SMC? O SMC teve início na Nova Pol em 2012. Né? Embora seja uma tecnologia já bastante divulgada no mercado e de conhecimento, principalmente no mercado europeu e americano, mas na nossa empresa desde 2012. No Brasil, né? acredito que desde 1980. O Valdomiro deve ter um... 75 anos, o Corning já moldava para Mercedes. 2012, né? Então, estão fazendo 4 anos que vocês trabalham com o SMC, né? A Nova Pol é a única do Espírito Santo a produzir o SMC? Sim. Sim, né? Você disse que utilizam a fibra de vidro na produção do SMC. Tá. Com esses anos trabalhados, 4 anos usando a fibra de vidro, talvez não teria como trocar para critério de economia, por exemplo, para fibras naturais, por exemplo, não estaria uma certa economia, vocês não? Sim, existem vertentes no mercado de substituição de materiais, seja a própria fibra por fibra natural, por fibra de carbono, né? Sim. Tudo isso depende muito, como meus amigos já disseram, da aplicação final, sim, do custo que se deseja para aquela aplicação, para aquele produto, para o ambiente que ele vai ser solicitado. Então, a gente tem um produto, de certa forma, customizado para definir as aplicações. Porque seria muito bacana, como vocês são a Nova Pol, a primeira indústria do Espírito Santo a produzir o SMC, trocando a fibra de vidro pelas fibras naturais, né, que trariam uma economia. É um pé direito, entendeu? A primeira empresa no Espírito Santo a começar já com o pé direito, já com a economia. Sim. Essa era a minha pergunta sobre a troca. Existem algumas pesquisas complementando com o uso de fibra de coco, fibra de sisal, outras fibras naturais, curauá. Depende muito do ambiente que o material vai ser submetido, do custo que se deseja. Boa noite, obrigado por vocês virem, dar a palestra, excelente palestra. Eu queria saber o tempo de cura do material do SMC, durante a placa mesmo, que faz fosse o pré-moldado para fazer uma casa. O SMC é um processo de cura quente, né? O tempo de cura está relacionado com a espessura do produto. Em média, por processo, 1 minuto por milímetro. Mais uma pergunta também. A parte das hélices eólicas, elas são feitas mais ou menos como por extrusão, injeção, ou faz parte por parte? Posso falar uma coisinha? Só? O processo para infusão hoje, atualmente, o que se utiliza muito infusão de pás eólicas, é o processo de infusão. É um processo onde você tem um sistema fechado em cima do molde com os reforços já pré-posicionados. Então, você posiciona todos os reforços. Nas pás eólicas se usa muito tecidos. Tecidos com fibras unidirecionais, bidirecionais, multiaxiais. Então, conforme a área da pá,
se tem um projeto específico de resistências, que é aquilo que eu estava até comentando. Cada área da pá tem uma resistência específica para determinar o uso do produto. Então, é montado todos os reforços. Depois disso, esse sistema é fechado com um saco plástico, vamos dizer assim, que é conhecido como saco de vácuo, né? Então, é aplicado o vácuo e depois que é checado que não há nenhum tipo de vazamento tal, se introduz a resina por depressão. Ou seja, a resina é sugada para dentro do sistema de molde e vai se fazendo todo o preenchimento da cavidade da pá no tamanho que for, que pode ser uma pá de 5 metros, que hoje tem pás já feitas no Brasil de 64 metros e lá fora pás superando praticamente 90 metros de comprimento. Um processo mais utilizado é o de infusão. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael, trabalho na Sandvik. Antes de fazer minhas perguntas rapidamente, eu só gostaria de complementar um pouco o que o Gilmar e o Felipe comentaram a respeito do ensino de materiais compósitos nas universidades de uma forma geral. E eu gostaria, inclusive, de aproveitar os professores e os docentes presentes aqui para fazer até um apelo. Eu sou formado recentemente, em 2011, em Engenharia de Materiais, com ênfase em polímeros, e eu somente tive uma disciplina em materiais compósitos porque eu fiz uma disciplina optativa dentro da universidade, então ela não fazia parte do currículo. Isso é uma coisa muito grave e que eu solicito, principalmente os professores que têm contato com toda a área acadêmica, com seus colegas em São Carlos, que o professor Kingston comentou e tudo mais, é muito importante que tenha isso, que não seja só da indústria para a escola, mas que a escola também muitas vezes procure a indústria para desenvolver soluções referente ao desenvolvimento de tecnologias. Com relação às minhas perguntas, eu gostaria um pouco que talvez o Valdomiro ou o Paulo dessem um pouco a visão de vocês, como vocês enxergam hoje o mercado de compósitos, principalmente para resinas termoplásticas, com aplicações em resinas termoplásticas, e aí não só falando das resinas mais especiais de engenharia, dos plásticos de engenharia, mas até plásticos mais comuns, como polietileno, polipropileno. E se vocês pudessem, talvez o Paulo, se pudesse explicar um pouco mais, dar um pouquinho mais de detalhes sobre o curso de especialização em materiais compósitos. Muito obrigado. Bom, legal. Então, deixa eu começar aqui rapidinho no assunto das resinas termoplásticas reforçadas. Isso não é novidade no Brasil. Muitas peças automotivas que eram feitas em cobre, por exemplo, do sistema de arrefecimento do radiador do automóvel, foi substituído por nylon, que é o poliamida 66, reforçada com fibra de vidro. Então, é uma tecnologia já de seguramente 30 anos. Uma outra tecnologia é o RIM, que é o Reaction Injection Molding. São resinas termoplásticas reforçadas com fibra de vidro para peças automotivas. Polipropileno com fibra de vidro e cargas minerais se utiliza a longa data, né? Então, eu acho que o segmento de termoplásticos com reforço está bem bem servido. Está bem servido. O que está acontecendo de inovação é o que eu mostrei, que é da aplicação aeronáutica, né? Com as resinas de alto desempenho, que são as poliimidas e os poliéter cetônicos, com fibra de carbono, aí você impregna, tem várias tecnologias, né? Existem algumas palestras interessantes de colegas que fabricam fibras de carbono, que é o Bernardini da Toho Tenax. Provavelmente você até pode ter um contato com ele para entrar um pouco mais a fundo, mas eu diria que as resinas termoplásticas têm um campo bastante grande, talvez até mais amplo do que as termofixas em termos de aplicações muito específicas, segmento automotivo e de grande série, né? Onde o compósito termofixo não entra. Quanto ao curso, vou passar aqui para o colega. Obrigado. Esse mercado termoplástico, a nível mundial, está crescendo e o Brasil não vai ficar atrás, só que vai ficar atrás, né? Ele continua 20 anos atrás. Então, o que você vê hoje lá na Europa, na JEC e tal, normalmente é o que você vai ver, infelizmente, daqui 15, 20 anos aqui no Brasil. E é isso que nós precisamos mudar, né? Entra com aquela questão do consumo per capita que eu comentei com vocês. Nós precisamos mudar isso. Agora, para mudar isso, é conhecimento. Eles começaram um trabalho, a partir da Segunda Guerra Mundial, Europa, Estados Unidos, de desenvolver esse produto. Eles conheceram praticamente esse produto na Segunda Guerra, com escassez
é aquilo que o Gilmar comentou, a gente sempre foi um substituto. Não tem, usa compósito. Né? Então, na Segunda Guerra, aconteceu exatamente isso. Não tinha madeira, não tinha alumínio, não tinha aço, não tinha o quê. E os pesquisadores descobriram a resina com fibra de vidro e começaram a usar. E eles se apaixonaram por isso. Na época que eles descobriram, e eles investiram muito em conhecimento, em pesquisa, junção das universidades com as empresas, né, buscando esse desenvolvimento a curto prazo. Nós temos uma história de 50, 60 anos de materiais compósitos, enquanto o aço tem... Eu até brinco, falo, o aço é medieval, né, das espadas. Meu filho tem uma espada, adora aquela espada medieval dele, agora ele já está pensando em fazer uma de carbono, graças a Deus. Né? Mas essa questão é informação. Você comentou do teu curso, e infelizmente isso é uma realidade a nível América Latina. Não podemos culpar as universidades também, né? Porque houve sempre um grande investimento das empresas que produzem aço, das empresas que produzem plástico, né? De desenvolver isso junto às universidades, junto ao Senai. E a área de compósito, por ser extremamente pequena, ela nunca teve uma força de atuação para trabalhar junto com as universidades, junto com as escolas. Então, o que nós estamos fazendo foi esse trabalho com a Positivo, que aceitou. A gente teve negativa de universidades, que eu já comentei o que aconteceu, né, com o reitor, de conversar, e é real. Tá? E a nossa ideia, o que é? É que a gente, a cada dia mais, tem essa parceria com as universidades. No caso da Positivo, para você só ter uma noção, mais de 50% dos professores do curso de pós-graduação são pessoas que se dedicam, que trabalham na indústria, vão para a universidade dar as aulas, porque a universidade não tem professores para passar esse conhecimento. E isso é o que acontece nas outras. Então, se você não tem, como você vai oferecer aquele conhecimento? E aí existe aquela grande barreira ainda que a gente não conseguiu derrubar no Brasil, que é as universidades estarem preocupadas em desenvolver as empresas, juntos, resolvendo os problemas. Né? Então, hoje você vê as universidades trabalhando com teses de nanocarbono, nanotecnologia, enquanto a gente não tem pessoas qualificadas para bater um pincel com resina. Entende? Então, a gente tem essa distância que a gente precisa diminuir. E é só com uma integração, com realmente abrir o coração e falar, gente, vamos trabalhar juntos, nós precisamos fazer. O Valdomiro é um piloto, excelente piloto aeronáutico, né? E ele sabe. Eu gostaria sempre, meu sonho foi pilotar um Boeing. Né? Agora, eu não sei pilotar um teco-teco. Como é que eu vou pilotar um Boeing na minha vida? Nunca. Se eu não fizer uma escola, passar tantas horas, e nisso e naquilo outro, passar em todos os exames, ter o conhecimento, eu nunca vou chegar no Boeing. Então, acho que a gente tem que chegar nos compósitos termoplásticos, nanotecnologia, nós temos que fazer isso. Mas primeiro temos que ter o básico, temos que ter o conhecimento, o que é esse material, acima de tudo, para a gente poder evoluir. Até mesmo essa questão dele, que o Paulo falou, da gente ter uma escola, disso começar do princípio, é porque a maioria das empresas são pequenas, assim como a minha. Então, a gente precisa daquele conhecimento, às vezes, até básico, vamos dizer assim, entre aspas, para depois chegar... Porque empresas como a MVC, sim, eles podem investir num profissional, fazer pesquisa dentro mas como que eu vou investir num profissional fazer pesquisa para mim? Eu tenho que estar junto da universidade, e aí esse link que está faltando. Boa noite a todos. Foi dito em relação ao termofixo, o reprocesso do termofixo que, assim, tempos atrás, diria que isso não era uma realidade. Até puxando esse gancho, em relação ao elastômero hoje, existe também esse reaproveitamento já ou não? Depende do elastômero. Depende. Elastômeros usados em pneumáticos, 100%. Hoje você faz asfalto a partir do pneu que já está no tapetes. Então, na parte do elastômero, só que, veja bem, o elastômero, quando ele vulcaniza, ele gasta muita energia e ele tem ligações covalentes, são ligações químicas fortes. E você não consegue depolimerizar ou quebrar e voltar a injetar. Então, você tem que usar na forma de combinação com outros materiais, mas é possível sim. Reprocessamento, né? Que é o reprocessamento.
Próxima pergunta. Boa noite. Isso. Quando o Paulo, na apresentação dele, falou sobre a logística reversa, você mostrou um quadro de fundamentos do que seria essa logística reversa. Daqueles tópicos ali são os consumidores, que acredito eu que são um dos maiores pilares responsáveis por atuar nessa logística reversa. Então, eu queria saber, uma curiosidade, assim, se existem medidas da empresa atingir a sociedade para que esse ciclo realmente seja completo, para que não fique falho. Só registrar que Gabriela é aluna da Universidade Multivix, de engenharia. Muito bom. Mecânica. Perfeito. Bom, eu cheguei a comentar rapidamente um elo que é muito importante e está na lei, né? E, inclusive, isso foi um trabalho muito pesado, do lado social da logística reversa que tem que estar dentro. Quanto ao consumidor final, vai depender exatamente do que seria o produto em compósito que a gente está em questão. O que nós estamos trabalhando hoje é o setor automotivo. Então, e é o automotivo pesado, ônibus. Então, não é uma coisa que está em acesso às pessoas. Tem que atender. Tem que atender. Agora, você não começa um projeto falando de todas as aplicações de compósito. Então, por exemplo, amanhã você tem vamos supor, uma piscina, né? Fala, tem uma logística reversa da Almaco, vou resolver esse problema da Almaco. Qual Almaco? Né? Almaco, você pega essa piscina, fala, isso não está dentro do nosso programa, mas nós podemos pegar essa piscina, só que vai ter um custo de X para a gente pegar e colocar lá dentro do programa. Não vamos negar de pegar o teu produto. Não vamos negar, mas ela tem um custo específico que vai ter que ser agregado a isso que não está dentro do projeto, tá? Nessa fase inicial. Quando o produto tiver, aí sim, é obrigação nossa estar recebendo com as metas pré-definidas junto ao governo, que é um processo contínuo e perene, né? Quando você entra num sistema de logística reversa, você não sai mais. Você começa e vai. Quando nós começamos, para não alongar muito, ele era tudo. Então, se chegasse lá uma pá eólica de 80 metros, nós tínhamos que pegar. Se chegasse alguém com uma banheira, nós teríamos que pegar. Eu falei, gente, como é que nós vamos juntar todas essas empresas no início e resolver esse problema? Não tem como. Nós temos que focar. E aí, se focou, o governo queria que a gente entrasse com automotivo e construção civil. Chamamos o mercado que atendeu de pronto, de imediato, foi o automotivo. Então, a gente focou, falou, bom, então vamos começar pelo automotivo. Mas a tendência dele é crescer para todos e nós temos que atender até o consumidor final, sim. Como deveria estar atendendo e não está atendendo, pilhas, pneus e tudo esses já deveriam estar, sim, obrigados. Você teria que ter pontos de coletas em todas as cidades do Brasil, não é de um estado, tá? Que deveria ter coletas desse material e o pior, uma destinação adequada, porque existem casos que tem a coleta, então... Bom, deixa para lá. Pergunta? Bom, uma outra questão, é mais uma provocação, né? Aproveitar que a gente está aqui na Federação das Indústrias, a FINDES, a gente tem, aproveitar que o Gilmar aqui é o presidente do Sindiplastic também, nós tivemos a inauguração recentemente aqui do Senai de Anchieta, que é praticamente um Senai voltado para a área da indústria metal-mecânica, basicamente por causa da Samarco e tal. Eu, particularmente, tenho minhas controvérsias com relação a focar especificamente nisso, mas o que eu vejo, não pode ser nem muito crítico, porque é uma coisa muito nova, né, essa questão. Mas é extremamente importante que a federação visse, e direcionasse o Senai, nem que fosse para um laboratório, um artesanato, né, nessa área de compósitos, para você adequar uma planta de escola como o Senai de Anchieta, que é uma coisa extremamente interessante, e totalmente voltado para a metalmecânica. E você tem uma coisa que é tendência de futuro e não tem jeito, vai ser o caminho do futuro. Entendi. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas olha só, aí a questão da conveniência, por exemplo. O país não tem ferrovias. A melhor maneira de você transportar a produção industrial no Brasil inteiro seria ferrovias, mas se faz ferrovias por quê? Porque a indústria automobilística de caminhões
não permite, isso é ridículo. Nós não estamos nessa época mais. É verdade. Então, eu Bom, acho que me é o permite que te interromper, mas eu acho que o senhor pegou um ponto interessante, que é voltar um pouquinho para o aspecto do ensino, que é o nosso foco, né? E eu vou pedir, então, ajuda até dos colegas, mas eu só queria dar um exemplo, que recentemente nós fomos convidados pela Fiesp em São Paulo para participar na inauguração do maior laboratório de compósitos da América Latina na escola Mário Amato, do Senai. Né? Então, eu acredito que a proximidade que vocês têm, etc., só que eu não estou apto a responder a sua pergunta na totalidade no aspecto aqui do Estado. Eu vou passar, então, para o Gilmar, ou então para o professor, quem se habilita. Eu acho que eu posso falar disso, que eu tive a oportunidade de visitar por várias vezes a Escola Mário Amato. A gente já tem uma grande sinergia entre o Senai do Espírito Santo. Aliás, uma das grandes virtudes do Sistema S é essa possibilidade de usar a rede no Brasil todo, ela está no Brasil todo. E nós temos uma excelente relação com a Escola Mário Amato, muitos dos nossos materiais são trazidos de lá, a gente tem buscado trazer especialistas de lá, né? Só que há uma lacuna quando se fala na área de compósitos, que agora nós estamos recuperando. Né? E a gente então, já está fazendo isso. Acho que a gente consegue responder, então, parcialmente a sua pergunta. Muito obrigado. Só um encaminhamento. Nós temos mais 2 perguntas para encerrar e a gente vai passar para o encerramento. Então, vamos para a próxima pergunta. Direcione a quem você quer ouvir a resposta, ou então a gente vai ver aqui na mesa quem está melhor habilitado para responder. Eu acho que é uma pergunta mais geral. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber como que os compósitos eles podem ajudar a desenvolver a área da tecnologia da informação e da informática, que foi um assunto pouco tratado hoje. Olha, eu venho da área química, mas o meu mestrado foi na área da computação. Eu sou cientista da computação, meu mestrado completo, e agora eu começo um doutorado na área da computação também. Eu não sei exatamente o que você quer dizer com materiais, porque materiais compostos é engenharia de materiais, é material, é coisa física. E o aspecto da computação são ferramentas computacionais baseadas na matemática e na lógica que a gente utiliza, né, por meio de uma máquina, de um computador, de uma calculadora. Então, eu acho que eu vou voltar a pergunta para você exatamente o que você quer saber. Eu não entendi a sua pergunta. Exemplificando como que esses materiais eles podem ajudar a desenvolver essas áreas, como que eles podem levar essas áreas a uma expansão, a outros lugares. Ah, ok. Não, eu já saquei. Agora eu entendi. Eu já entendi. Eu coloquei 2 slides, que, aliás, é um software que eu estou trabalhando, não está pronto ainda, que é o de modelação matemática torsional, ou seja, de comportamento mecânico. Então, com certeza, os materiais compósitos podem, sim, ajudar o pessoal que faz modelação de software para comportamento mecânico, comportamento de vida útil, porque são materiais dissimilares, que o Paulo já explicou. É diferente que o material que tem propriedades contínuas no eixo XYZ. O compósito não tem continuidade, né? Ele não é isotrópico, ele é anisotrópico. Embora tenha alguns laminados com tecidos especiais que no eixo Z, praticamente as resultantes mecânicas são muito semelhantes à região planar. Mas, com certeza, então, agora respondendo, que agora eu entendi a sua pergunta, os materiais compósitos podem, sim, servir de bom exemplo para a modelação matemática, computacional, criação de ferramentas, sem dúvida. Eu entendi de outro jeito. Como é que o compósito pode ajudar na evolução da parte de informática e tal? Quem tem celular aqui? Levanta a mão. Todo mundo tem compósito nas suas mãos, já, há muito tempo. As placas de circuito impresso, graças ao compósito, passaram de tamanhos. Esse celular, se fosse feito há 30 anos atrás, ocuparia mais do que 10 salas dessa de tamanho. Graças aos materiais compósitos, se criou as placas de circuito impresso, que foram micronizadas, ajustadas e cada vez mais evoluíram. Foi nesse sentido que eu entendia a tua pergunta. E vejo a informática hoje com a robótica. Lá fora a tendência é que todos os robôs, aqueles braços mecânicos que trabalham, que fazem automação, estão sendo todos substituídos de aço para materiais compósitos, por causa da leveza
desses materiais, poder usar motores muito mais leves, com menor consumo de energia. Então, eu vejo que nessa área de informática nós temos muito a evoluir, porque nós temos materiais que podem ser totalmente isolantes elétricos, 100% para baixa, média e alta tensão, como pode ser altamente condutivos, que é o caso do grafeno e do carbono, né? Então, os compósitos estão contribuindo muito, já estão contribuindo muito com isso. Vamos para a última. Última pergunta. Última pergunta. O professor Everton vai fazer. Eu gosto de fazer sempre um registro. E nós tivemos que importar o professor Everton da Bahia. Então, nós trouxemos um baiano para dar ligeireza aos nossos processos do plástico no Brasil. No Espírito Santo. Oxi. Se possível, direcione a pergunta. Boa tarde. Agradecido pelo que está acontecendo aqui hoje, né? Em primeiro lugar. Eu queria direcionar a pergunta ao Alexandre. Foi falado sobre falhas, né, as possíveis falhas em um material compósito, né, um produto compósito. Como é que a Novapol estuda uma possível falha prematura e com quem é que ela conta hoje para fazer esse tipo de investigação de falha prematura em um determinado produto? É muito boa a sua pergunta. Não sei nem se eu consigo respondê-la, mas vamos tentar. Bom, eu sou engenheiro de materiais, com polímeros, né, enraizado aí nas veias sanguíneas, com mestrado também na área de polímeros. E nós temos lá também um time de químicos, engenheiros químicos, mas nessa parte de análise estrutural, conto com a ajuda de softwares também, né? Agora, para fadiga térmica, fadiga mecânica, isso tudo a gente se baseia nos estudos preliminares de mercado, né? Hoje eu não tenho como ensaiar ou garantir um lote de material, por exemplo, com uma análise feita em laboratório, né? Eu trabalho na definição de materiais durante a fase de desenvolvimento e é realizado, sim, estudos desse tipo, né? E para isso se usa laboratórios externos, né? IPT, as próprias universidades São Carlos, o Falcon Bauer, que são baseado em normas, né? Que nós também temos as nossas deficiências, mas também temos as normas de referência. Para fazer o encerramento, eu convido o presidente do Sindiplástico, o senhor Gilmar Régio, para conduzir o encerramento conosco. Bom, gente, rapidinho. Meu pai falava, sempre quando ele estava feliz, até hoje eu não entendo, mas ele falava assim que eu estou igual pinto no lixo. Ele falava, eu fico por entender ainda, mas como era sempre quando ele estava feliz, eu acho que é porque disso, né? Então, eu me sinto assim hoje, porque a gente viu esse auditório aqui com o número de pessoas que esteve hoje, né, uma plena quinta-feira, né, onde, né, estão todos aí cuidando dos seus interesses, seus compromissos. A gente vê o auditório cheio, prestigiado, e assim, mais importante ainda que eu acho, com o número de alunos que nós tivemos presente hoje aqui, participando, se envolvendo, né, interessado no tema, né, que é um tema atual, importante e que talvez vai fazer parte aí da vida profissional de muitos de vocês. Então, continue com essa pegada. Eu acho que o Senai aí tem um papel importantíssimo. Eu agradeço ao Senai mais uma vez esse apoio de ter mobilizado os estudantes, né, os alunos da Escola do Plástico e dos outros cursos de mecânica que lá tem, para poder estar aqui presente hoje, né? Então, agradeço ao Senai e aos alunos pela participação, agradecer aos nossos palestrantes. Vocês podem ter certeza que nós hoje trouxemos aqui o que há de melhor no compósito no Brasil e no mundo também, né? Então, eles são modestos, ficam assim, mas são, eles sabem que são. O professor aqui é um gênio, né, um PhD no assunto. Então, nós trouxemos o que há de melhor realmente, o Paulo Camata, aí, que faz um trabalho maravilhoso lá na executiva da Almaco, né? Enfim, o Gilmar Lima, que são todos apaixonados aí pelo que fazem, né? Então, né, vieram aqui, eu tenho certeza, assim, empolgados e com a maior boa vontade que sempre tiveram, né? Então, agradeço a toda a equipe da Nova Pol também, que deu esse apoio, né? Hoje fizemos aquela visita lá importante também. E, assim, daqui eu acho que não pode parar nesse encontro,
né? Tivemos aqui vários debates aqui de vários temas, de várias sugestões, várias propostas, demandas, né? Inclusive algumas deficiências que nós temos, por exemplo, no mundo acadêmico, principalmente nas universidades públicas, nas escolas técnicas, de estar difundindo de fato e tendo o compósito, inclusive, como um tema e um item da grade curricular, né? E eu acho que isso é uma coisa que as associações, os sindicatos, as indústrias têm que fazer um trabalho, né? E aí já entra um pouco da política que a gente tem que fazer, no sentido de levar o MEC, inclusive, esse tema que é importante, para que a gente possa inserir, de fato, o compósito, assim como tem o aço, né? Inserir, de fato, o compósito, como o nosso querido falou aqui, né? Na grade curricular das universidades, escolas técnicas, etc. Tá, ok? Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer, dizer que esse é o primeiro de vários encontros, de várias ações que estaremos fazendo através do Sindiplast, em parceria com a Almaco, no sentido de estar fortalecendo o segmento de compósito aqui no Estado, que é um dos objetivos que nós temos dentro do planejamento estratégico. Obrigado a todos.